Esse é um livro muito bom, O Senhor das Moscas. E mostra como as pessoas acabam se submetendo, se relacionando e adotando critérios às vezes inadequados, até criminosos. Sobre engenharia, problema de catástrofes e acidentes, né? A gente pode até dizer que ela nos permite avaliar a probabilidade de um acidente, calcular até o valor provável de pessoas que sairão em padiola, mortas ou aleijadas deste ou daquele lugar, de uma forma ou de outra. Em Curitiba, nós temos esse problema até por efeito de regras esdrúxulas impostas ao sistema, na preocupação de que não deve haver aumento de tarifa simplesmente, coisa que poderia ser contornada de outra forma. Aliás, os prefeitos, governadores e o presidente da República deveriam se reunir para desonerar o transporte coletivo urbano, viabilizando sistemas adequados. Agora, o que incomoda mesmo é ver, vamos dizer assim, muitas vezes a má engenharia, a falta de atenção com a natureza, né? Sentir que as tragédias acontecem de uma maneira absurda, sem necessidade, poderiam ser minimizadas, poderiam ter efeitos infinitamente menores se nós pensássemos um pouco. Até interessante como às vezes as coisas se ligam, né? Esse livro aqui do Heidegger, né, Introdução à Filosofia, ou esse aqui, mais simples, Os Pensadores, um curso, ou se a gente quiser algo mais complicado, tentar ir lá para o princípio de tudo, é ver que o raciocínio humano, algumas pessoas, de uma maneira especial, têm capacidade de aprofundar análises e encontrar soluções ou explicações ou coisas assim. Tá? O que é importante é que nós temos que ter o que? De fato, preocupação com vamos dizer assim, com a qualidade, com a técnica, com o respeito, vamos dizer assim, a profissões como a engenharia, não simplesmente de forma corporativa, que é a pior forma de aceitar, vamos dizer assim, uma profissão, e sim criando, vendo o que está errado, o que leva, né, a tantos prejuízos, a tantos acidentes. Quer dizer, hoje em dia, e até situações como a que a gente vê aqui no Paraná, onde trincheiras levam 2, 3 anos para serem feitas, né? Uma cidade até em Curitiba que quer fazer viaduto em grande parte como trincheira. Vão levar um século para terminar isso aí, dentro desse padrão de cuidados que a gente nota. Por que isso? Afinal, será que os editais são mal feitos? Será que... O que está acontecendo no Brasil que
faz a gente duvidar de tudo. Tivemos fatos absurdos como... Aliás, não precisa nem... São tantos e tão vexatórios que até dá vergonha de falar deles. E as coisas vão passando de liso. Não? E aí? Qual é a qualidade dos nossos diretores, dos nossos presidentes, dos nossos engenheiros, né? Dos projetistas, das empreiteiras, né? Onde é que vai parar o dinheiro que foi gasto para evitar que agora, por exemplo, o governo federal libere 780 milhões de reais em ajuda, que é uma fração do prejuízo causado pela falta de drenagem, de controle de cheias, por detalhes, vamos dizer assim, mal observados em rodovias, em tudo. O filme até que mostrou o local, um dos locais, acho que Teresópolis, onde houve desabamento, me fez lembrar até de Blumenau. Uma das coisas mais perigosas do mundo são os circuitos de águas pluviais, normalmente mal feitos, né? E onde qualquer vazamento pode se infiltrar no talude e deixar tudo pronto para um deslizamento quando a chuva vier. Não sou engenheiro civil, mas isso não é segredo, principalmente para quem foi gerente de manutenção de usinas da Copel. Então, o que nós temos que ter atenção agora é com o ensino da engenharia, com o exercício da engenharia, com cuidados que nós temos que tomar para mudar isso. Alguns, se o governo federal quiser, em 1 mês, 2 ou 3, poderão estar implementados por ajustes simples na regulamentação da Lei 866 de 1993, impondo, por exemplo, maior intervalo entre publicação dos editais e abertura de propostas e a obrigação da divulgação minuciosa, né, de detalhes de projeto, custos, de tudo, via internet, sem restrições e de forma simples. Nada de esconder as coisas no último cantinho, né, com às vezes palavras cabalísticas de um portal mal feito. Aliás, a lei poderia determinar que as empreiteiras, que o governo, que as agências, por conta própria e cada uma independentemente, fizesse esse tipo de divulgação, até para que viéssemos a ter fontes diversas de informação e não simplesmente ficar na mão de uma corporação, de uma repartição pública ou coisa assim. É só o governo querer, ou algum parlamentar apresentar em caráter de urgência no município, no estado e na União, né? Se a União fizer isso via lei, o decreto que regulamentou a Lei 866 vale para todos, mas se ela se omitir, nós poderemos corrigir tudo isso para e passo, pelo menos em alguns municípios e quem sabe nos estados mais lúcidos em relação às responsabilidades que seus governantes têm. Nós temos que melhorar o padrão de serviços, de construção, de projeto, de fabricação, de tudo. Por quê? Porque nesses anos de crise, após 1988, de uma maneira especial,
A gente só pode ficar com vergonha até de ser engenheiro no Brasil.